Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição 282, nova edição do Pode Falar, primeiro podcast de política de Goiás, gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, mais uma. Vamos para mais uma edição aqui do Pode Falar. Vamos que vamos, e nessa edição a gente vai tratar mais uma vez sobre eleições 2024, como políticas públicas podem e devem dar resposta às nossas demandas, e hoje o assunto é segurança, o papel dos municípios para o sistema de segurança pública e a disponibilização de recursos também pelo Fundo Nacional de Segurança Pública são os temas desta edição do Pode Falar. Pois é, e a gente fala aqui, que de acordo com a Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado brasileiro, mas com responsabilidades compartilhadas entre os governos federal, estadual e municipal, Samuel. Isso mesmo, Rubens. E para a gente entender o que as prefeituras podem fazer e principalmente os assuntos que candidatos e candidatas devem abordar nas eleições municipais deste ano, a gente conversa com um membro do Conselho Nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestreri. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Falar, novamente conosco na programação da Sagres. E já lhe pergunto aqui, dando as boas-vindas, qual é a responsabilidade dos municípios referente à segurança pública? Muito bem, muito obrigado, Rubens e Samuel, pela oportunidade de estar mais uma vez aí próximo do povo de Goiás, que mora sempre no coração da gente, e meu abraço a todos os que nos acompanham. A responsabilidade dos municípios na área da segurança é fundamental, lembrando daquele pressuposto de que o cidadão mora simbolicamente no Estado, simbolicamente na União, mas ele mora, de fato, no município, ele habita no município. Então, o município é o primeiro ente que tem que facultar ao cidadão as potencialidades plenas de uma ambiência que lhe permita se desenvolver em segurança, que lhe permita também empreender individualmente ou coletivamente, que lhe permita ir e vir com tranquilidade, que lhe permita frequentar uma escola onde há liberdade de contraditório, onde há liberdade para dar opinião, e nada disso existe num contexto onde não vigora a segurança pública, porque as dinâmicas do crime são sempre dinâmicas tirânicas. Então, nós temos, infelizmente, no nosso país, uma grande parte da população à mercê de uma presença muito forte, que às vezes é dominante e às vezes é predominante, da criminalidade organizada. E por isso os municípios têm um papel muito importante de criar uma ambiência segura para que os cidadãos que ali habitam possam se desenvolver livremente. Pois é, aí a gente está falando do quê, Samuel? A gente está falando, Rubens, de uma responsabilidade que o Ricardo nos trouxe. Ela tem uma divisão com outros entes da federação, mas, Ricardo, eu queria entender um ponto que acho que é muito relevante, acho que é uma dúvida também que as pessoas têm, que é o seguinte aspecto: a segurança pública nos municípios é realizada em boa parte pelas suas guardas civis municipais. Mas há uma mudança na estrutura, no comportamento, em que muitas guardas estão atuando como polícias municipais. Eu queria que você pudesse nos explicar o papel da guarda municipal na responsabilidade de realização da segurança pública nos municípios. É importante essa questão. Em primeiro lugar, Samuel, eu diria que os prefeitos e candidatos a prefeitos têm que estar atentos para o fato de existir ou não guarda municipal no município, E se enquadrando naquelas possibilidades que a legislação permite, é importante que o município tenha uma guarda e que essa guarda se some, se parcerize sempre com a Polícia Ostensiva Estadual, que é a Polícia Militar. Em todos os lugares onde nós temos guarda e polícia emparceradas, nós temos redução dos índices criminais e dos índices gerais de violência. Agora, o que você aponta é uma questão fundamental, qual é o perfil de guarda municipal que a gente precisa. Então, em primeiro lugar, instituir a guarda, mas em segundo lugar, instituir uma guarda com um perfil
especialmente preventivo, especialmente educativo, com uma capilaridade junto à população que ajude essa população a se encaminhar nas direções mais positivas, mais solidárias, da construção social, enfim, das possibilidades todas de mediação de conflitos. A Guarda tem um papel de muita liderança e muito especial em tudo isso. Agora, aí é preciso que a Guarda não imite velhos padrões policiais que devem ser, inclusive, superados no mundo contemporâneo. A função da polícia, a função da Guarda não é correr atrás de bandido. Eu sempre digo que não vale a pena dedicar a vida aos bandidos. Agora, vale a pena dedicar a vida a proteger a população. Então, correr atrás de bandido é uma mera coadjuvância, é uma mera, digamos assim, decorrência da vocação central e principal e mais nobre das guardas municipais e também das polícias estaduais, de proteger a população. E dentre a população, eu diria, a população mais indefesa, a mais humilde, a mais vulnerável. Então, é preciso que as guardas se constituam com esse paradigma, com essa direção. A legislação contemporânea aumentou bastante a função das guardas, a meu ver, corretamente. A guarda hoje não é mais mera guarda de patrimônio, como era no passado. Os guardas têm não apenas o direito, mas a obrigação de proteger também os cidadãos em todo o seu rol de direitos, né? Mas nós precisamos de guardas que sejam constituídas à luz do processo civilizatório, à luz das melhores polícias municipais do planeta. A guarda, na prática, já é uma espécie de polícia municipal sem o nome, sem o título, né? Se a gente analisar a legislação, é por aí que vai. À medida que ela não cuida mais só de patrimônio, mas cuida também dos cidadãos, ela é uma espécie já, de fato, de polícia municipal que ainda não recebeu a titulação. Mas aí é preciso que ela seja uma polícia municipal, antes de tudo, preventiva, uma polícia que educa a população, uma polícia que acompanha o dia a dia, que está presente, né, capilarmente na vida da população, sem imitar modelos do passado truculentos e ineficientes e ineficazes, que são um bom espetáculo, muitas vezes, promotores de voto desqualificado, né, de populismo, mas que não resolvem os problemas da criminalidade e da insegurança social. A gente resolve crime e insegurança com um padrão científico de atuação, especialmente um padrão preventivo, quer dizer, chegar antes que a criminalidade aconteça. Essa é a esperança que os brasileiros têm que ter nas guardas municipais, que vem surgindo aí cada vez mais como uma força decisiva no campo da segurança pública. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, Ricardo, que é esse momento, né, do discurso político em que a segurança pública é tratada como prioridade para o trabalho ostensivo, né, para isso que você falou, correr atrás do bandido, prender pessoas, enfim. O que de fato a gente pode entender como sendo política pública de segurança e como que uma prefeitura, como que um prefeito, e a gente está falando agora de um processo eleitoral que está chegando, em que candidatos e candidatas vão se apresentar para se tornarem, né, chefes de executivo nas cidades daqui a pouco, né, no ano que vem. Como é que essas pessoas, quando assumirem cargos, vão se posicionar na elaboração e na execução de estratégias de segurança pública, nesse contexto em que a gente só vê um discurso pautado pela ostensividade? Correto, Rubens. Eu diria que, em primeiro lugar, é necessário que a população que vota fique atenta a todas as formas de populismo, de demagogia, né? Discursos, assim, assodados e discursos normalmente figadais, emotivos, né? Eles mobilizam muito voto, mas eles não são consequentes, não se resolve nada em termos de segurança pública. Esses slogans todos que são repetidos, bandido bom e bandido morto, tiro, porrada e bomba, tudo isso há 40 anos se faz no Brasil e não resolveu absolutamente nada. O que resolve problemas de segurança pública são estratégias fundadas em evidências científicas. Então, isso vale tanto para as polícias federais quanto estaduais, quanto vale para as guardas municipais na instância do município. Então, é preciso a gente avaliar concretamente e constantemente qual é a robustez da fala de cada candidato. Se essa fala é fala apenas para levantar emoções e conseguir voto barato, como eu digo, né, voto que realmente se consegue com pouco conteúdo, ou se essas falas são robustas no sentido de apontarem realmente caminhos de solução dos problemas da segurança pública que são tão graves no nosso país. O que a gente sabe que resolve é realmente isso, é presença constante, conduta preventiva, antecipação em relação ao crime, quer dizer, a gente prevê
os caminhos, enfim, as dinâmicas do crime chegar antes, né? Muita parceria com a população e respeito à população humilde. Os pobres não são inimigos. Não é possível, por exemplo, que num município que tem uma política consistente de segurança pública, a gente trate a população pobre, que é a maioria em toda parte do Brasil, não é possível que a gente trate os pobres como adversários, como inimigos, muitas vezes, numa guerra fictícia que de fato não existe, né? O que existe é a necessidade de proteger os mais desprotegidos. Agora, eu acho importante, Rubens, ressaltar também o seguinte: um bom prefeito ele não vai atuar apenas com a guarda. Um bom prefeito ele vai instituir políticas de urbanismo social. Eu hoje coordeno no INSPER, aqui em São Paulo, o Núcleo de Urbanismo Social e Segurança Pública. Nós estamos trabalhando sempre as duas coisas juntas. Sabe quando é que baixa a criminalidade? Quando a gente, além de ter uma conduta na segurança pública estrito sensu, que é aquela que a gente faz com guardas e com polícias, quando a gente, além de ter uma conduta correta desse ponto de vista, e uma conduta ética e moral, a gente também institui programas de inclusão social e geração de oportunidades. Nós precisamos lembrar que o que gera o crime, de maneira geral, é a desinclusão, é o fato de grande parte da população permanecer à margem de todas as benesses econômicas do sistema. Isso faculta, isso favorece um processo de adesão ao crime naquilo que nós chamamos de exército de reserva do crime. Ricardo. Então, se nós queremos baixar os índices criminais, nós precisamos dar mais oportunidade para as pessoas ingressarem em programas que deem condições de vida melhores a elas. E nesse aspecto, pensando em condição de vida melhor, pensar na estrutura urbana também é importante. Aí está também o papel do município, iluminação pública adequada, uma roçagem também devida para evitar o mato alto, né, o bandido ali se esconder. Esse tipo de questão o município também deve enfrentar no papel dele no que se refere à segurança pública e também colaborar para a própria sensação de segurança. Está muito bem colocado, Samuel. Isso é imprescindível. Um bom prefeito vai ter que atuar com uma boa guarda, mas não se faz segurança pública só com guarda municipal. A guarda é imprescindível, mas ela não pode estar sozinha. Junto com a guarda tem que também chegar a iluminação pública de qualidade, junto com a guarda tem que chegar o cuidado com o calçamento das ruas, junto com a guarda tem que chegar as oportunidades de empreendedorismo para a população, programas de empreendedorismo, junto com o papel da guarda tem que chegar também a formação do ponto de vista profissional para as pessoas. Nós temos que dar chance para as pessoas poderem ingressar em atividades lícitas e que sustentem as suas famílias. Nós não podemos abandonar a população a, entre aspas, chamada indústria do crime, né? É oferecer nos lugares que têm menos oportunidades de melhoria de vida. Isso é papel do município, é papel do Estado também, da União, sim, mas é papel primordial do município. Eu acho que, de maneira geral, na história brasileira, nós temos tido administrações municipais muito fracas, muito feijão com arroz, como eu sempre digo, muito fazendo mais do mesmo. Nós precisamos de administradores públicos com a ousadia, por exemplo, que nós tivemos numa cidade como Medellín, que é uma cidade perdida para o crime e a violência, e hoje é um paradigma internacional visitado por gente do mundo inteiro para ver o que eles fizeram lá para mudar, né? E eu sempre digo que se mudou Medellín, pode mudar qualquer lugar no Brasil, né? Agora tem que ter vontade política, criatividade, ousadia e seriedade na condução da coisa pública. E não é exatamente inventar a roda, né, Ricardo? É como você disse, a gente tem casos aí de ações interessantes que deram certo, né? E aí, eu estou falando isso por conta do momento político em que também vem ideias meio mirabolantes, né? As pessoas tiram assim da cartola algo que não tem nada a ver com o que já deu certo em outros lugares, inclusive aqui próximo, em realidades parecidas com a nossa brasileira. O Ricardo Balestreri é uma referência, né, em segurança pública no país. Quem colocar o nome dele no Google normalmente encontra algumas declarações dele dizendo exatamente que segurança pública não é feita só com polícia. E é basicamente isso que a gente buscou aqui do Ricardo, detalhar o que frases como essa querem dizer num ano eleitoral, no ano de escolha de prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras pelo Brasil. Ricardo, um abraço, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar mais uma vez com a Sagres, mais uma vez para o Estado de Goiás. Um abraço. Eu é que agradeço, parabenizo vocês por essa oportunidade que vocês oferecem a todos nós da população, né? Eu sempre digo o seguinte, Rubens, não adianta a gente reclamar depois da ineficiência da gestão pública. A gente tem que saber votar, nós precisamos aprender a votar sem fazer barganha, sem fazer troca
enfim, barata, como eu disse, né? A gente tem que vender muito caro. Vender é um termo que não dá nem para usar, mas a gente tem que entregar caro, a gente tem que entregar muito caro o nosso voto. O nosso voto é que vai definir a qualidade da nossa vida. Então, chega de botar gente incompetente e gente oportunista no poder. Nós precisamos estar mais atentos a isso e seguramente uma oportunidade como essa que vocês oferecem é uma oportunidade de pensar sobre essas coisas. Okay. Falando nesse aspecto nacional, né, na segurança pública, há também recursos federais para distribuição, para projetos em estados e municípios. É o Fundo Nacional de Segurança Pública que, para nesse ano de 2024, reservou do orçamento da União 3 bilhões e 100 milhões de reais, Samuel. E sobre essa atuação, Rubens, do Ministério da Justiça, o repórter Arthur Barcelos, ele conversou com a Camila Pintarelli, que é diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Na entrevista, ela começa detalhando a verba já encaminhada ao estado de Goiás. O estado de Goiás, Arthur, e é uma felicidade falar com vocês, ele é o 6º no ranking de execução dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. É um dos estados que mais executa e recentemente estivemos aí com a superintendente Andressa, da Secretaria de Segurança Pública Goiana, e tivemos a grata satisfação de ver como o estado de Goiás está progredindo na governança dos recursos que são repassados para vocês. Desde 2019, o estado de Goiás recebeu mais de 160 milhões de reais, e desses, 50% já foram executados e os outros 50% ainda estão em execução. O Fundo Nacional de Segurança Pública, Arthur, é um instrumento que foi criado já há algum tempo, mas desde 2019 é que ele tem se ocupado a fazer esses repasses gordos aos estados, dada a sua fonte de financiamento, que é o sistema de loterias federal. Então, desde 2019, o Fundo Nacional de Segurança Pública já repassou mais de 4 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal, por meio de transferências fundo a fundo, e vem se dedicando aí a financiar projetos de política de segurança pública por convênios, por repasses e por execução de emendas parlamentares desde então. É um mecanismo extremamente eficiente e que complementa o orçamento do Estado para fins de equipagem, para aparelhagem e para a estruturação das forças de segurança. A gente sabe como que a pauta da segurança pública aqui em Goiás realmente tem uma atenção especial do poder público. E como que ocorre o processo da liberação desses recursos? Quais os critérios que são adotados com os entes federados que eles devem cumprir, na verdade, né, para receber esse fundo? Pergunta, Arthur, veja só, o Fundo Nacional de Segurança Pública ele tem 3 frentes. Uma frente que se destina aos repasses obrigatórios aos estados e ao Distrito Federal, uma segunda frente que é executada diretamente pelo Ministério da Justiça por meio de políticas públicas que nós mesmos custeamos por aqui, e uma terceira frente que são as emendas parlamentares que são destinadas ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Vamos falar dessa primeira frente, que é a frente das transferências obrigatórias, que todos os anos nós transferimos somente a estados e a Distrito Federal. Por que somente a estados e ao Distrito Federal, Arthur? Porque só eles têm fundos que são previstos pela lei do SUSP, que são destinatários destes recursos. O recurso sai do Fundo Nacional e ingressa no Fundo Estadual e no Fundo Distrital. Aí, como que os estados e o Distrito Federal têm acesso a esses recursos? Todos os anos, eles nos apresentam planos de ação. Esses planos de ação têm que guardar a aderência temática às áreas que o próprio Ministério da Justiça indica como áreas primordiais para financiamento da segurança pública. Em 2024, nós temos 3 grandes áreas que vão ser financiadas com recursos transferidos fundo a fundo. Uma primeira área, que vai ser destinatária de 80% desse 1 bilhão e 84 milhões, que é a área voltada à redução de mortes violentas intencionais, combate à criminalidade organizada e defesa do patrimônio. Uma segunda área, que é a melhoria de qualidade de vida dos profissionais das nossas forças de segurança. Essa área é extremamente importante, nós estamos dando toda a atenção a isso, principalmente para reduzir índices aí de adicção digital, que é essa nova fronteira que a gente está enfrentando com o advento da tecnologia. Enfim, é uma área que a gente tem muita atenção e que o Estado de Goiás tem se superado com iniciativas maravilhosas para cumprir essa frente de execução. E uma terceira frente, que é o enfrentamento à violência doméstica, também uma área que é diretriz e meta do Ministério da Justiça. Pois bem, dentro dessas 3 grandes áreas de execução, o Estado ou o Distrito Federal apresentam o seu plano de ação
Esse plano de ação é analisado por nossas equipes técnicas e, uma vez aprovado, ou seja, a aderência, a harmonia com essas áreas técnicas, essas áreas temáticas, o Estado recebe esses recursos e passa a executá-los. Nós não podemos negar esse repasse, é um repasse obrigatório. O Estado ele só precisa mostrar a aderência da política pública dele com a política pública nacional de segurança. Perfeito. Eu queria até explorar um pouco mais essa questão da violência doméstica, porque a gente sabe como que Goiás está avançado no combate ao crime organizado, nas fronteiras aqui também, mas infelizmente os números de violência doméstica aqui em Goiás são muito altos ainda, né? Apesar do trabalho que é feito pelo poder público, pela segurança, mas ainda infelizmente. E como que você sente, seja através da construção da delegacia, que esse recurso está sendo utilizado, né, nesse sentido de combate realmente à violência doméstica? Olha, Arthur, sua colocação realmente é bem providencial e pertinente, porque ela nos leva àquela segunda etapa do Fundo Nacional de Segurança Pública. A sua audiência, você deve se lembrar que eu mencionei que o fundo tem 3 frentes. Essa primeira frente do fundo a fundo, uma segunda frente que a gente executa com políticas públicas daqui, diretamente do Fundo Nacional de Segurança Pública, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E nessa segunda frente, nós estamos destinando R$500 bilhão para um projeto de construção da Casa da Mulher Brasileira. É um projeto governamental que vai destinar esse dinheiro à construção de 40 casas da mulher brasileira no período de 3 anos, 12 delas só neste exercício. Nós vamos fazer uma transferência para a execução descentralizada com o Ministério da Mulher. E esse projeto, Arthur, ele é um projeto capitaneado aqui pelo Ministério da Justiça, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, e tem por mote justamente dar cabo a essa situação, que é uma situação que mancha a imagem do Brasil internacionalmente, que é a violência contra a mulher, o feminicídio, e todos os órfãos dessa violência contra a mulher. Porque a violência contra a mulher, na verdade, ela não tem uma vítima, ela tem diversas vítimas, a família também é vítima. Então, cito esse exemplo de bom uso do recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública diretamente executado aqui por nós. Voltando na transferência fundo a fundo, no ano passado nós destinamos R$107 milhões para política pública de enfrentamento à violência contra a mulher por meio de transferências obrigatórias. Neste ano, Arthur, serão mais 108 milhões que serão destinados para essa finalidade, ou seja, é uma finalidade, é um objeto que está dentro das diretrizes aqui da Secretaria Nacional de Segurança Pública e nós vamos abraçar isso. E gostaria só de finalizar essa sua pergunta, dando aqui como exemplo algo que aconteceu ontem. Ontem, pela primeira vez na história do Ministério da Justiça e Segurança Pública, todas as secretárias de Estado da Mulher, inclusive a secretária de Estado da Mulher do Estado de Goiás, foram recebidas pelo Fundo Nacional de Segurança Pública para trazer as demandas específicas das políticas públicas para a mulher. Estas secretárias, estas gestoras passarão daqui em diante a compor o processo decisório das políticas públicas de segurança pública para enfrentamento da violência contra a mulher. Esse é um passo significativo que integra pastas, integra pessoas, integra gestões e, mais do que isso, Arthur, integra a população e o poder público, que passa agora a poder ter mais voz no processo decisório para enfrentar esse tipo de violência que precisa ser exterminada no Brasil. É uma ótima notícia, doutora Camila, você traz essas novidades em relação à violência doméstica, porque realmente é sempre uma pauta muito grande aqui em Goiás. E para finalizar, doutora, as prefeituras elas acessam o fundo através do fundo estadual, só para a gente fechar. Prefeituras, o Fundo Nacional de Segurança Pública, Arthur, nas transferências obrigatórias, que é aquele 1/3 que eu mencionei para você, ele é direcionado apenas a estados e Distrito Federal. As prefeituras acessam o fundo nessa segunda etapa, nesse segundo terço do Fundo Nacional, por meio de convênios e contratos de repasse. Nós temos inúmeros editais aqui, editais de guarda em escolas, edital de segurança pública, que as prefeituras apresentam projetos, inclusive por meio das suas guardas municipais, e uma vez esses projetos aprovados, os planos de trabalho aprovados, elas passam a ter acesso aos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Faço questão, Arthur, de frisar
que o acesso ao recurso do fundo, ele demanda projeto, demanda plano de trabalho, porque a gente está falando de recurso público. Nós aqui temos responsabilidade, somos auditados pelo Tribunal de Contas da União. Então, qualquer município que tenha interesse em acessar os recursos, ele precisa apresentar plano de trabalho, tal como os estados também, porque nós precisamos prestar contas de como esses recursos estão sendo utilizados. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, os municípios têm acesso ao fundo? Tem, sim, senhor. Tem acesso por meio desse segundo terço, através de convênios e contratos de repasse. Ótimo, perfeito. É porque a gente está em ano de eleição municipal. Claro que segurança pública é sempre um tema muito importante, então é importante também a gente entender sobre isso. Doutora Camila, muito obrigado pela sua participação aqui no Sistema Área de Comunicação. Sempre um prazer receber você aqui e conte mais vezes com a gente também. Arthur, o prazer é todo meu, conte conosco, estamos à disposição para outras conversas. Um grande abraço a você e à sua audiência. Muito obrigado. Obrigado, Arthur, também a Camila. E é isso, Samuel Straioto. Assim a gente chega ao fim de mais uma edição do Pode Falar, tratando sobre segurança pública nos municípios, na entrevista também nos estados. Até a próxima edição, Rubens. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui nesta edição do Pode Falar. Toda sexta-feira temos um compromisso, às 8 da noite na Sagres TV e também no nosso canal no YouTube. E nos tocadores de áudio, você segue o Pode Falar e recebe uma notificação toda semana. Grande abraço, até semana que vem.